irmãos e irmãs, glória a Deus. Irmãos, quebrando hoje novamente o protocolo, eu gostaria de pregar uma mensagem no livro de 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13, versículo 33 e 34. 1 Reis, capítulo 13, versículo 33 e 34. O Espírito de Deus nessa tarde me deu essa palavra, esses dois versículos, na verdade esse capítulo todo de 1 Reis 13, mas esses dois últimos versículos foi aonde Deus norteou a palavra dessa noite. 1 Reis 13, 33 e 34 diz assim: depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote nos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Que o Espírito de Deus ministre a sua palavra, confirme a sua palavra a nós nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos aqui a história de um dos reis de Israel. Logo após haver a separação na família, das 12 tribos, né? Da família de Jacó, a família de Jacó se dividiu em dois grupos. Em um grupo primeiro, chamado Tribo do Norte, Reino do Norte, nós encontramos 10 tribos e meia que estão no Reino do Norte e que são chamados pelo nome de Israel. O Reino do Norte era chamado de Reino de Israel, dos reis de Israel. E na outra tribo, na outra banda, no outro reino, nós temos o Reino do Sul, onde encontramos uma tribo e meia, que é a tribo de Judá, e que são os descendentes de Davi, e a meia tribo de Benjamim. A família se dividiu. A família de Jacó teve uma divisão em determinado momento da caminhada. Nas 10 tribos e meia, no Reino do Norte, reinou Jeroboão. No Reino do Sul, reinou Roboão, filho de Salomão. Esse texto que acabamos de ler fala de Jeroboão, rei das 10 tribos e meia de Israel, que haviam se dividido, se separado. Uma família que se separou. E a palavra de Deus está dizendo para nós aqui nessa noite, que depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Algumas coisas aconteceram. Algumas coisas muito sérias aconteceram. E mesmo assim, Jeroboão não mudou a sua vida. Jeroboão não aproveitou para fazer uma mudança na sua caminhada. Mas que coisas foram essas que aconteceram? O que foi que aconteceu? E mesmo assim Jeroboão não deixou o seu mau caminho. O que houve com esse rei de Israel? O que houve com este rei das 10 tribos e meia? O que houve com esse rei do
reino do norte. 1 Reis capítulo 3, versículo 1, diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, ou seja, Deus retirou do reino do sul um homem de Deus, um profeta. Deus tirou um profeta do reino do sul para ir ao reino do norte, para este profeta profetizar. E a palavra do Senhor diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Primeira coisa que aconteceu, e que mesmo assim Jeroboão não mudou seu comportamento, mas a primeira coisa que aconteceu é que Jeroboão presenciou um ato, um acontecimento. Jeroboão estava no lugar aonde Deus mandou o profeta ir. Jeroboão estava no lugar onde Deus mandou o profeta profetizar. Ele estava ali, ele viu aquilo dali, mas aquilo que ele viu não foi suficiente para que Jeroboão transformasse sua vida, mudasse de vida. Segunda coisa que aconteceu aqui, versículo 3. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. A segunda coisa que aconteceu foi que Jeroboão viu um sinal de Deus se cumprindo. O altar se fendeu e a cinza se derramou. Ele viu um sinal de Deus, mas mesmo tendo visto um sinal de Deus, não foi suficiente para que Jeroboão transformasse sua vida, mudasse de comportamento, mudasse de ações. Muitas pessoas nos dias de hoje têm pedido sinais a Deus, com promessas de que vão mudar. Mas esse texto nos fala que nem sempre um sinal é o suficiente para que pessoas mudem. Terceira coisa que aconteceu e que também não foi suficiente para Jeroboão mudar de vida: uma enfermidade veio sobre ele, uma doença veio sobre ele. Assim que ele estendeu a mão contra o profeta que Deus mandou, a palavra do Senhor diz que a mão de Jeroboão, a mão que ele estendeu, se secou e ele não podia recolher. Uma enfermidade, uma doença se apodera da vida e do corpo daquele homem. E mesmo assim, mesmo tendo ficado enfermo e doente, não foi o suficiente para Jeroboão mudar de comportamento. Ele viu um ato, ele presenciou um profeta profetizando contra o altar, ele presenciou um sinal, o altar se fende e ele
vivenciou agora, não presenciou. Ele vivenciou na sua própria carne uma enfermidade. Mas houve mais uma coisa que aconteceu pela vida desse homem. Versículo 6 diz assim: então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. A quarta coisa que aconteceu, uma cura. Jeroboão ficou enfermo, doente, não podia recolher o braço secou. Mas Deus agiu quando aquele homem pediu por clemência, quando aquele homem reconheceu o poder que havia no Deus daquele profeta. E ele se humilhou e pediu ajuda. E veio um milagre na vida dele e ele foi curado. Uma cura instantânea, assim como o mal veio sem ele esperar. De repente o mal veio, de repente a cura também veio. E ele pôde ter o seu braço curado e restaurado. Um milagre aconteceu de repente, após a oração do homem de Deus. Mas nem a cura, nem o milagre foi suficiente para que Jeroboão mudasse de vida, mudasse de comportamento. Mas houve uma última coisa que aconteceu, que Deus ainda preservou para a vida daquele homem. Versículo 8 diz assim, versículo 7, perdão, diz assim: disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A quinta coisa que Jeroboão presenciou foi uma revelação. Algo foi revelado para ele através desse profeta, esse homem de Deus que Deus tirou lá de Judá, tirou lá de Jerusalém, tirou lá de onde eles já não estavam se falando, tinha se dividido a família. Deus tira esse homem, manda ir até o reino do norte, falar com Jeroboão e profetizar contra aquele altar. Na verdade, ele sai para profetizar contra o altar, e quando ele chega, tem uma surpresinha de Deus para ele. Ele encontra o rei lá. E quando Jeroboão quer pagar pela bênção recebida, quando Jeroboão quer recompensar o homem de Deus, como se aquilo que foi feito pelo homem de Deus viesse dele próprio. O que a gente aprende aqui na fala do homem de Deus e naquilo que Deus orientou? Honre a Deus, se humilhe a Deus, porque tudo que nós fazemos não vem de nós mesmos. Por isso não devemos esperar pela glória do homem. Por isso não devemos trabalhar para sermos exaltados ou glorificados pelas pessoas. Quem busca isso para no meio do caminho, porque se frustra. Mas tudo que fazemos vem do Senhor. É muito difícil para mim, como pastor, é uma coisa que eu tenho dificuldade, eu preciso da ajuda de Deus. Quando aquilo que fazemos e as pessoas pensam ser de nós mesmos.
Quando uma pregação, uma palavra parece ser de nós mesmos, é muito difícil, como um ato. É tudo para a glória de Deus, irmãos. Jeroboão teve uma revelação. Deus me mandou não comer e não beber. Deus me mandou fazer algo aqui e agora eu tenho que ir embora por outro caminho, que ele ainda vai mostrar, porque ele não sabe o caminho. Essas 5 coisas aconteceram. Ele viu um ato de um profeta, ele viu um sinal, o altar se fendeu e a cinza foi derramada. Ele teve uma enfermidade, ele vivenciou um milagre. Ele teve uma revelação da parte de Deus através do profeta, uma fala. Jeroboão teve a oportunidade de ouvir o profeta dizer algo que Deus disse para o profeta e ele está contando. Está partilhando de algo que Deus falou para ele. E ele está partilhando, como eu estou fazendo aqui hoje. Como nós pregadores ou pregadoras do Evangelho fazemos. Ouvimos da parte de Deus e partilhamos. Mas nenhuma dessas coisas, diz o texto bíblico. 1 Reis 13, 33, diz assim, vou ler novamente. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Mesmo diante disso tudo, que ele presenciou e vivenciou em sua própria carne, ele não mudou de vida, de caminho, de opções, de pensamentos, de mente. Jeroboão permaneceu o mesmo depois de presenciar estas coisas. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes, ou seja, ele tornou, mesmo depois de tudo isso que lhe foi falado, ele voltou a fazer aquilo que o Senhor não queria que ele fizesse mais. E nessa noite eu quero deixar essa pergunta para você, meu irmão, refletir. Nós estamos prestes a voltar para os nossos cultos presenciais. Devagarzinho estamos voltando para a nossa vida comum, para a nossa vida diária. O que tudo isso que vivenciamos mudou a tua maneira de pensar e de agir? Tudo isso que nós estamos passando não é para que a gente permaneça igual ou pior. Mas eu creio que tudo isso que está acontecendo, porque tudo que aconteceu aqui com Jeroboão estava no controle de Deus. E nem o profeta sabia de tudo que Deus estava planejando. Porque quando Deus mandou o profeta ir até o lugar do altar, Deus não falou com ele que Jeroboão estaria lá, não. O Senhor não disse a ele. O profeta foi lá fazer o que Deus mandou, no lugar que Deus mandou, e ainda teve uma surpresa. Tudo no controle de Deus. Porque pode ser que o profeta pudesse até ficar com medo no meio do caminho de obedecer a Deus se soubesse que Jeroboão estaria lá. Então, o que tudo isso que estamos vivendo está no controle de Deus. Mas como que está a tua vida hoje? Ainda não deixou o seu mau caminho? Você já deixou a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do falar, a mentira, ou não? Depois de tudo isso que estamos vivendo, e não sabemos ainda quando tudo vai se normalizar completamente, o que isso está mudando a sua vida? Você hoje já não se fere mais da mesma maneira? Está mais maduro? Está mais madura? Ou está saindo pior do que entrou na situação? Como está a sua vida? Se ainda continua andando pelos maus caminhos, a qual Deus não aprova, a qual não agrada a Deus? Você já largou os seus vícios?
Você já deixou? Você já conseguiu fazer isso? Vícios usuais, comportamentais, né? Você já está mais confiante no Senhor? Ou nada mudou no teu caminho? Eu quero orar pela tua vida, pela nossa vida, porque tudo isso que está acontecendo e está no controle de Deus são oportunidades que estamos tendo para mudar nosso comportamento, para mudar nosso jeito de ser, para mudar nossa maneira de sentir, de pensar, de agir. Também tudo isso que está acontecendo serve também para fortalecer algumas bases sólidas já, né? O amor, a perseverança, né? O amor ao Senhor, a obra do Senhor, serve para isso, para fortalecer, mas para mudar também. Jeroboão não quis mudar. Jeroboão passou por tudo isso e não mudou. Jeroboão passou por tudo isso, presenciou muitas coisas e não deixou o seu comportamento. Pelo contrário, voltou a fazer o que era mal. Eu quero dizer para você que tudo isso que está acontecendo é Deus querendo tratar com a humanidade. É Deus querendo tratar, nos fazer melhores. Às vezes a gente pede para mudar. Às vezes a gente pede para algumas coisas acabar. E aí Deus age dessa maneira, para dar oportunidade para as famílias. Não é possível que tudo isso que esteja acontecendo e ainda você continua do mesmo jeito. Vamos orar? Você deseja mudar? Ou você deseja ser como Jeroboão, que não deixou? Há alguma área na sua vida que você ainda não deixou? Tem alguma área na sua vida que você ainda não negociou? Tem alguma coisa que ainda você que é jovem, que é adolescente? Quero dizer para vocês aqui que são filhos. Quero deixar essa palavra. Você já mudou seu comportamento com seu papai e com sua mamãe? Você já deixou? Já tem sido mais humilde? Agora que Deus tirou um pouquinho vocês das escolas, daquele meio que prejudicava o relacionamento de vocês com os pais de vocês, aqueles posicionamentos de algumas matérias que invertiam os valores da família. Vocês já pararam? Já mudaram o seu caminho, o seu jeito de pensar, o seu jeito de tratar seu pai e sua mãe? Você que é pai, você que é mãe, você já também mudou algo no teu relacionamento, seu trato com seus filhos? Será que isso tudo que está acontecendo não vai servir para nada? Será que a gente está pensando que a gente está de férias? Que a gente ganhou férias? Será que é isso que as pessoas estão pensando hoje? Você, meu irmão, que frequenta a igreja, que tem um líder, que tem um pastor na sua vida, uma pastora, que desempenha um ministério. Será que isso tudo que está acontecendo, você já mudou, vai mudar teu comportamento? Ou quando você passar por isso tudo, vai tornar a fazer as mesmas coisas? Chegar muito atrasado na hora do culto, ir quando quiser, fazer as coisas quando você quiser fazer, falar mal do irmão por trás, nas costas, maledicente, reclamar, murmurar, ficar ameaçando que vai sair da igreja, vai continuar desse jeito, ou vai mudar de vida. O que a gente vai fazer, igreja? Isso tudo, o que a gente vai fazer daqui para frente? A gente vai voltar para ser o mesmo, para não ter compromisso, para parar porque inventar várias coisas, ou a gente vai ser pessoas melhores? Porque tudo isso é para fazer os pastores serem pastores melhores, é para fazer as ovelhas serem ovelhas melhores. Ou a gente vai fazer igual o Jeroboão, ver tanta coisa e não mudar. Eu quero orar em nome de Jesus.
Em nome de Jesus eu quero orar, porque é a tua família. Deus quer curar a tua família. Deus quer curar cada um de nós, a cada pessoa, para que sejamos melhores para com Ele e para com o nosso próximo. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, eu oro pela minha família, porque não é porque sou pastor que não preciso de cura e de milagre e de mudança, de transformação. Não é porque sou pastor que não preciso a cada dia melhorar mais. Não, Senhor, eu preciso melhorar. Eu também oro pelos meus irmãos e irmãs, Senhor, a quem o Senhor, ó Deus, de repente teria até um pastor mais experiente para estar com eles nesse tempo, mas o Senhor resolveu nos dar para eles e nos dar eles, para passarmos juntos por esse momento, com um objetivo maior, de que ao sairmos desse momento, possamos ser pessoas que foram transformadas, mudadas. Continua a tua obra na nossa vida. Em nome de Jesus. Muda a tua igreja. Muda teu povo, Senhor. Nós estamos próximos a retornar. E há pessoas que não foram transformadas ainda, porque ainda ficam de maledicência, até mesmo com a volta dos cultos. Tenha misericórdia no meio da tua igreja. Que possamos, ó Pai, entrar em concordância. Que possamos ser como os discípulos da igreja primitiva. Ó Pai, o Senhor parou tudo para que a gente possa, quando se reunir, começar tudo de novo. Muitas vezes, ó Pai, nós te clamamos para voltar para o primeiro amor. Muitas vezes a tua palavra nos falou, volta para o primeiro amor. E aí agora o Senhor parou tudo para nos dar a oportunidade de recomeçar. E devagarzinho vamos recomeçar. Mas que seja como era, como devia de ser, com transformação de vida. Em nome de Jesus. Que a tua igreja não cometa o erro de Jeroboão, que presenciou sinais, enfermidades, doenças, coisas se quebrarem, milagres, revelação, mas mesmo assim não mudou. Que a tua igreja não seja como Jeroboão, mas que a tua igreja se entregue a ti, Senhor Jesus, de corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Esse é o recado que eu tenho de Deus para a nossa vida hoje. Que haja uma transformação de vida. Se há algum mau caminho, alguma coisa que ainda precisa ser abandonada, deixada, faça isso. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento, essa oportunidade para mudar a sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Que o Espírito de Deus complete na nossa vida aquilo que Ele deseja.